Ah, Cooperichos e Cooperichas! Chegou o episódio final. O Final Boss. Aquele momento que eles encontram o chefão. Que não somos nós mesmos, no caso. E, Vitor, você já falou pra mim no off que tem uma situação que você quer revelar. É o novo reforço do Grêmio? Aí tá difícil, aí é um pouco mais complicado. É o novo técnico, talvez? Queria eu um novo técnico. Mas, Vitor, revele a novidade para a nossa nação brasileira acerca do qual vai ser a pauta desse nosso programa, qual vai ser o estilo desse nosso programa. Então, a gente já revelou algumas coisinhas durante os 4 episódios. O horário, 21 horas, que vamos ter entrevistas também, mas e o conteúdo? Curiosidades do futebol, polêmicas do nosso futebol, momentos divertidos do nosso futebol, do entretenimento esportivo. Então, a cada semana, um novo vídeo aí com as principais curiosidades, assuntos polêmicos. Lá atrás a gente fez um vídeo dos melhores mascotes, um vídeo que bombou, inclusive. Se você não assistiu ainda, assista. Serão vídeos naquele padrão. Essa resenha aqui, trazendo um assunto deveras polêmico, mas divertido. Vamos debater muito e será essa a essência do nosso conteúdo, aliado às entrevistas que a gente já falou no programa, no episódio anterior. Então, a partir da próxima segunda-feira, já teremos vídeos, já teremos curiosidades, já teremos novidades pra vocês aqui no VDJ Futebol Clube. Não percam, não sejam bandidinhos de perder. Se você perder, só você vai ter perdido. Se você não for, só você não vai. E detalhe, galera, duas coisas que marcaram muito essa nossa saga aqui do Toledo na Copa. Primeiro, Cooperinhos e Cooperinhas, que vocês, todos os episódios eu não conseguia segurar a risada. Cara, a primeira vez a gente desmanchou de coisa mais maravilhosa. Foi Tanto que eu fui pro ar, tanto que a gente teve que regravar de tanto de crise de riso que eu tive. Foi um momento absurdo. E o segundo momento engraçado, isso foi mais pro bastidor. Se vocês olharem um dos trechos ali, que é a gente falando da seleção da França, a gente falou, Lautaro ou Giroud. Eu falei, Lautaro tranquilo, eu acho o Giroud ruim. O Kelvin ficou maluco. O cara falou que o Giroud é ruim, aí é complicado. Aí fica difícil. Eu acho que o Lautaro é melhor que o Giroud, apesar que a Copa do Giroud em 2022 ter sido bem melhor. No geral, eu gosto mais do Lautaro, mas o Giroud pra mim também teve uma baita carreira, baita jogador. Isso foi um momento divertido também. A única coisa que eu lembro do Giroud é ele jogando bem pelo Chelsea na final da Europa League, lá que ele fez uns gols aleatórios lá que marcou uns golaços. Eu vi falar, o Giroud pra mim é um jogador mediano que depende de golaço pra fazer. O Kelvin ficou maluco. Um grande momento da HD do Toledo News na Copa, do VDJ Futebol Clube. Entrou para os anais. Nem quando eu zoei do Grenal, que quando o Grêmio perde, eu venho zoando com as coisas de Inter, você ficou tão bravo. Mas foi divertido. Mas é isso, meu povo brasileiro. Semana que vem retornaremos nesse velho querido banco, como diria Carlos Alberto Nóbrega, mas com conteúdo new e prime maravilhoso. Então, fiquem com a nossa última parte dessa passagem pela história do HDJ, ainda como Toledo News na Copa, o comecinho dessa saga e dessa duplicha que hoje está no ar com vocês. E até semana que vem com um novo HDJ Futebol Clube. Exatamente. Parte pro vídeo. Cooperinhos e cooperinhas, agora é para fechar as oitavas de final, né, menino Kelvin? É isso aí, garotada. A gente chega para mais um vídeo do Toledo News na Copa e para falar dessas oitavas de finais que não seguiu aquele cenário que a Copa mostrou desde o início, que foram as zebras. Em 8 jogos a gente tinha 8 favoritos claros e 7 deles passaram, boa parte até com certa tranquilidade, apenas uma zebra que foi a seleção marroquina. Mas foi tudo muito legal aí nessas oitavas de finais e a gente vai comentar aqui com vocês. O pessoal do Sport TV tem uma coisa do porquê disso. O único jogo que o Everaldo Marques, o maior chama-zebra de todos, foi lá que aconteceu. Por isso agora estamos começando a campanha aqui para que ele narre, por favor, o jogo da Argentina. se é pra gente chamar zebra, vamos contribuir. Mas aí nesse caso nem acho, a Holanda não é zebra, né? Que é zebra, um jogo muito igual. Mas falando das oitavas de finais, vamos começar pelos jogos lá do início. Vamos começar pelo começo. Pelo começo, como é algo tradicional nesse programa, falando de Holanda e Estados Unidos. Era um jogo onde a Holanda tinha o favoritismo, mas a primeira fase holandesa foi bem, vamos dizer assim, fraca, bem ali xoxa, não foi uma equipe que demonstrou grande coisa. Não jogou tão bem contra o Senegal, mas ganhou. Contra o Equador fez uma atuação terrível, o Equador foi superior, acabou empatando. Contra o Catar fez um 2-0, mas uma atuação também bizonha. Então é uma equipe que não mostrou muito na primeira fase. No jogo contra os Estados Unidos já veio com um futebol melhor e conseguiu a vitória. Não sei o que você tem para falar desse jogo. Assim, o que eu tô sendo um pouquinho otimista com a Holanda. Eu não tô tanto assim. Pra mim, a Holanda fez, seu melhor jogo até agora, mas ainda abaixo do que eu acho que a seleção holandesa sequer deveria ter entregado. Você pode até falar, não pegou ainda um time que testou eles para entregar um grande futebol, mas assim, a Holanda, eu acho que eles estavam no nota 3, subiram para 5. Tá melhor, mas ainda não tirou nota acima da média. O que eu vejo assim da Holanda é um elenco que pode entregar um futebol mais envolvente, um futebol mais intenso, um futebol com mais protagonismo, muito do que a gente já falou aqui de Portugal, a gente já falou da Inglaterra. Acho que é um caso parecido.
E vai muito do técnico. O Van Gaal é um técnico muito bom, de muitos resultados ali de qualidade, resultados positivos nos trabalhos dele, inclusive na seleção holandesa, mas são sempre trabalhos que visam o setor defensivo primeiramente. Então, uma equipe holandesa hoje mais burocrática. Ele foi o terceiro colocado com a seleção em 2014 e também era uma seleção que jogava mais nos contragolpes, algo que não é muito do feitio holandês. E essa seleção também saiu do esquema característico holandês, que é o 4-3-3. Lá atrás, quando todo mundo jogava no 4-4-2, a Holanda já jogava no 4-3-3. E o Van Gaal desfez isso, joga com 2 homens na frente, 3 zagueiros, então em um esquema num 3-5-2, dando muito espaço para os alas, para o Dumfries e para o Blind, que foram os diferenciais nessa partida, mas concordo que é uma seleção que pode entregar muito mais. Vamos ver contra a Argentina, que é uma equipe de um nível praticamente igual, o que a Holanda vai fazer? Se vai ter um jogo mais intenso, se vai continuar somente esperando e explorando esses contra-ataques, essa qualidade desses alas. Falando agora um pouquinho da Argentina, dessa classificação, a gente pode até considerar que foi menos dramática do que a gente imaginava. Não sei como é que você também viu essa partida, mas para mim, eu esperava uma Argentina que sofresse muito mais. Foi até uma vitória, a certo ponto, natural. Eu vou de uma forma diferente dessa sua opinião. Para mim, eu acho que foi uma vitória mais sofrida do que eu esperava. Esperava uma goleada? Acredito que não. Mas um 2-0, um 3-0 com mais tranquilidade, sim. Porque a Austrália, ela tentou fazer um jogo muito físico. Se fechou muito bem atrás, 2 linhas ali de 4, 2 linhas de 5 em certos momentos. Tentou usar a força física para deixar a Argentina longe do seu gol, até porque é uma equipe que tem pouca qualidade técnica. Então não iria partir para cima da Argentina, até porque seria um suicídio. A Argentina demorou muito para criar uma chance de gol. A primeira oportunidade de gol, o gol do Messi, que sai com mais de 30 minutos de jogo, e numa jogada em que ele constrói e faz o gol. No segundo tempo, a Argentina melhora um pouco, aproveita um erro da Austrália e faz o 2-0, mas ainda uma atuação burocrática, tranquila, mas burocrática. Ali do nada, a Austrália acha um gol, num chute de longe, que a bola desvia, aí o jogo fica esquisito. Porque a Austrália parte para cima, a Argentina tem muito espaço, principalmente com o Messi, fazendo grandes jogadas, dando passes para os seus companheiros, principalmente para o Lautaro Martinez, em que ele não aproveitou. Esses gols perdidos foram deixando o jogo vivo até o final. Tanto que no último lance, uma bola espirrada sobra para o Kuol, livre, e o Martinez faz um milagre. Então não esperava que o jogo chegasse no último lance, vivo ainda, e se não fosse o milagre do Martinez, teria empatado e ido para a prorrogação, que seria ali difícil para a Argentina. Continuaria favorita, mas seria algo difícil. Mas acho que a Argentina está encaixando seu jogo aos poucos, a defesa está se mostrando sólida, apesar de muita desconfiança que teve nos últimos anos. E o Messi, cada vez jogando melhor, teve a sua grande atuação na Copa até aqui. Então, uma equipe que tem evoluído, apesar do baque lá daquela estreia contra a Arábia Saudita. A Argentina veio já citando essa questão, mas eu coloco que foi mais tranquilo do que eu imaginava, porque eu coloquei que a Austrália é um time que sabe dificultar o jogo durante esse período do jogo. Quando pegou a França sofreu muito no início, depois desgarrou e acabou fazendo um dos melhores jogos. Mas demorou para se organizar. A Argentina, quando lidou com isso, que foi contra a Arábia Saudita, saiu derrotada. Então, eu acho que a Argentina cresceu muito ao longo dos últimos jogos na questão não técnica, porque é um time que a gente sabia que era bom desde o princípio, mas no sentido de maturidade dentro do jogo. É um time que sabe passar pelas adversidades de uma forma mais tranquila. É um time que tem mais poder de reação diante a tomar um gol ali, vamos reagir, vamos reerguer, vamos jogar bem. Mas eu imaginava uma partida um pouquinho mais, sei lá, 1-0 chorado ali, um 2-1, não um jogo tão, até certo ponto, controlado da Argentina. Tem esse último lance, mas eu fui numa linha muito mais de Argentina sofrendo. Olhando de um jogo que de fato foi muito dramático, esse
que eu posso dizer, queda de um time que para mim era favorito dentro do seu confronto. Sei que era opinião minoritária, que eu achei que o Japão iria passar. Mas assim, deu Croácia. esse jogo entre Japão e Croácia eu via de uma forma assim, da Croácia como favorita. Até porque a Croácia não é uma equipe que vá atacar tanto o seu adversário. É uma equipe que também não tem jogadores de velocidade para explorar um contragolpe, mas é uma equipe de muito controle de jogo. Até porque tem um meio-campo de muita qualidade, com Brozovic, Kovacic e Modric. E isso dificultaria um pouco o jogo do Japão, assim como o Japão mais retraído, mais retrancado, também dificultaria o jogo da Croácia. Então, eu esperava um jogo muito travado, como foi. O Japão foi superior no primeiro tempo, foi uma equipe mais aguerrida, que procurou mais o gol e conseguiu com o Maeda. No segundo tempo, a Croácia veio mais intensa, mais ligada, atacou mais, tentou tomar a iniciativa do jogo um pouco mais, buscou empate, teve uma outra chance e o jogo terminou empatado. Na prorrogação, eu vi as duas equipes com um pouco de medo de se arriscarem, tentando lidar melhor com uma possibilidade de disputa por pênaltis. Ninguém se arriscou, assim, procurou o ataque para definir na prorrogação, as duas equipes cansadas. Aí nos pênaltis pesou a experiência maior da equipe da Croácia. Acho que o Japão ainda tem aquela questão dos momentos decisivos, ainda se perde um pouco nesses momentos. A Croácia foi mais segura, mais experiente, mesmo tendo o Zlatko Dalic, o técnico da Croácia, tirou seus principais jogadores durante a prorrogação ali, os momentos finais. Saiu Perisic, saiu Kovacic, saiu Modric, mesmo assim a equipe conseguiu bater os pênaltis bem. Então, passou quem eu achei que passaria, mas com grande dificuldade. Até essa questão de, olhando, você descreveu bem o lado croata, falando um pouquinho do lado japonês, eu acho que o Japão não imaginava uma disputa de pênaltis. Eu acho que eles estavam muito ir para matar ou morrer. Ou você vai lá e ganha nos 90 ou perde nos 90. Tanto que a prorrogação japonesa é quase uma prorrogação meio, não sei se seria esse o termo, mas até certo ponto medrosa, do tipo, se a gente arriscar um pouco, pode ser que acabe saindo um gol e desgarra e acaba marcando 2-3. Foi muito conservador o técnico ali, japonês, de manter a mesma estrutura, manter o mesmo padrão. Aí chega no momento dos pênaltis, a gente viu um time croata acostumado a bater pênaltis, com jogadores que estão acostumados a decidir competições, e um time japonês que estava um pouco, a gente pode até dizer, um pouco afobado, um pouco. Até as cobranças de pênalti são cobranças perfeitamente defensáveis. Tem o mérito do goleiro? Claro que tem. Mas nesse ponto parece que os japoneses estavam meio assustados com ter que, em 7 metros ali, ter que decidir um o momento jogo decisivo, né? Agora a gente já falou do jogo do Brasil em outro vídeo. Nosso pós-jogo maravilhoso. Nosso pós-jogo. Entrando rapidinho no jogo do Brasil, acho que uma atuação maravilhosa da seleção brasileira, principalmente no primeiro tempo, e mostrando várias facetas de como esse time do Tite pode jogar e pode competir. Analisando a seleção brasileira, para mim, a gente ainda não tinha falado do Brasil frente aos adversários, porque ainda não tinha terminado a rodada. Mas ok. Considerando ainda que Portugal também fez um grande jogo contra a seleção da Suíça, mas eu ainda considero que o Brasil foi a classificação mais natural de todas. Foi a classificação mais tranquila. O Brasil resolveu o jogo muito cedo, ali, com menos de 10 minutos já estava 2-0. Antes dos 30 já estava 3-0. Foi por intervalo com 4-0. Então foi uma vitória muito natural e com uma imposição muito grande. Então isso foi muito interessante do jogo do Brasil e que a gente não viu nas outras partidas. A gente viu uma imposição maior das equipes que tiveram um pouco mais de facilidade a partir do segundo tempo. Ainda considerando Portugal versus Suíça, a gente teve uma seleção suíça que em alguns momentos ofereceu certo risco. A gente viu uma seleção suíça que tentou jogar. Faltou técnica, faltou imposição física para lidar com o time de Portugal, que é muito veloz, mas eu vi uma seleção da Coreia do Sul praticamente rendida. Não conseguiu ser incisiva como a Suíça foi, em alguns momentos.
Parece que a seleção da Coreia do Sul não esperava tomar o atropelo ali, 1, 2, 3, 4 gols. Aí o time ficou meio atônito, não sei o que vão fazer. Aí a Coreia do Sul, vamos dizer, reage um pouquinho a partir do momento que o Brasil começa a tirar o pé, que até o que você cita no pós-jogo, a grande defesa ali do Alisson, mas parece que a Coreia não estava definitivamente esperando ter seu jogo resolvido em 45 minutos. Eu acho que nessa questão, logicamente, a Coreia não esperava que o jogo fosse resolvido tão rápido. Eles queriam arrastar uma partida mais equilibrada até determinado momento da partida, do segundo tempo, para tentar competir de alguma forma. Mas eu acho que a Coreia não se rendeu em nenhum momento. Eu acho que foi uma equipe que buscou o gol mesmo contra um adversário muito mais forte. Não criou tanto porque o Brasil tem um sistema defensivo muito forte. Mas foi uma equipe que tentou atacar o Brasil, tentou jogar de algumas formas, e acho que isso foi um certo suicídio, porque você dá espaço para uma seleção com a qualidade da seleção brasileira é terrível. Então, isso facilitou o jogo do Brasil em muitos momentos e fez a seleção jogar de várias formas ali durante o jogo. Teve marcação-pressão em certos momentos, teve momentos de pressão com a bola, de tentar envolver o adversário que estava mais fechado. Teve momentos de dar a bola para a Coreia e tentar explorar um contragolpe, porque eles deram espaços em momentos que tentaram atacar. Então o Brasil ficou confortável em vários momentos e com várias situações durante a partida. O jogo de Portugal foi um jogo que se desenhava enrolado, ali um jogo equilibrado, ainda estudado, quando Portugal faz o primeiro gol. A partir do primeiro gol, a Suíça se desconecta do jogo e Portugal passa a ter ali mais espaço, consegue criar as jogadas. Tem um gol de bola parada com o Pepe, onde abre já o 2-0 e a Suíça não conseguiu entrar no jogo. Vai para o intervalo, faz uma mudança, tenta voltar mais forte, mas Portugal se mantém com a mesma postura, jogando com velocidade ali a partir do espaço que a Suíça dava e faz o terceiro gol logo. A partir do momento que fez o terceiro gol, o jogo de Portugal passou a ficar muito, muito solto, muito envolvente e envolveu a Suíça da forma como quis. Aí saiu o quarto gol, a Suíça até descontou, mas depois Portugal fez o quinto, fez o sexto. Poderia ter feito até mais. Só que eu acho que Portugal ele é uma equipe que, diferentemente do Brasil, ela tem mais dificuldades contra times fechados. O Brasil tem dificuldade para fazer gol, mas não tem dificuldade para criar. Portugal tem dificuldade para fazer gol e para criar também em jogos contra equipes mais fechadas, como vai ser a partida contra o Marrocos nas quartas de finais. Olhando muito isso, a gente pode ver que esse lado direito da chave, que é o lado de Portugal, o lado da França, o lado da Inglaterra, foi jogos que acabaram tendo placares mais elásticos porque os adversários que vinham de fase de grupos praticamente impecáveis, fase de grupos onde o time estava atento 90 minutos, ele chegou um momento que ele se desligou do jogo. Igual a Suíça. Suíça fez até o primeiro gol, ok, o primeiro gol sai cedo, mas é um jogo suíço taticamente muito bacana, até o primeiro gol, até o segundo gol, a gente vê uma equipe suíça ainda conseguindo neutralizar algumas chegadas de Portugal, conseguindo ainda oferecer uma certa resistência. Quando sai o segundo, e sai depois derradeiro terceiro gol, aí parece que a Suíça desmonta. É um efeito quase 7-1. Parece que a Suíça falou, vamos fazer de tudo agora para evitar um vexame. Só que abriu espaços para consolidar o vexame. Talvez do mesma linha que, agora puxando um outro jogo que é também desse lado da chave, que é o Inglaterra e Senegal. Eu coloquei muitas expectativas até desde aquele nosso vídeo de qual seria a grande surpresa. Eu coloquei a seleção senegalesa pelo nível técnico. Mas Senegal faltou o quê? Ter um time organizado para lidar com o momento de adversidade. Não tinha ficado atrás do placar em um jogo decisivo há muito tempo. Não tinha tido essa experiência. Na Copa Africana foi dominante. E faltou aquele bendito líder. No caso, Sadio Mané. Além de ser líder técnico, ser o grande finalizador que faltou demais para a seleção senegalesa, mas eu vejo, por exemplo, Senegal e Suíça tendo a mesma dificuldade.
No momento mais complicado do jogo, a equipe afobou, a equipe abriu espaço, e você abre espaço para Rashford, Grealish, Saka, Kane, Gonçalo Ramos, que fez um jogo mágico, Bruno Fernandes, pedir para levar a goleada. É complicado, mas eu vejo um cenário parecido em 3 jogos desse lado da chave, que foram ali Portugal e Suíça, que a gente já comentou bastante, Inglaterra e Senegal. Senegal vinha com uma proposta clara de se defender e tentar explorar os contragolpes, mesmo contra equipes mais fracas lá na África. Senegal gosta de jogar mais quando tem espaço. Não é uma equipe que pressione tanto quando tem a bola, quando tem que propor o jogo. Uma equipe que gosta dessa transição rápida, desse jogo mais vertical. Então era confortável para Senegal uma partida onde a Inglaterra estava propondo o jogo e Senegal se defendendo. Tanto que enquanto o jogo estava 0-0, e isso persistiu até ali mais de 30 minutos, as melhores chances eram de Senegal. Mas a partir do primeiro gol, quando sai o primeiro gol em inglês, a Inglaterra destrava o jogo. A partir ali do Jude Bellingham, do Harry Kane, do Phil Foden. Aí com espaço a Inglaterra sobrou dentro do jogo, construiu o 2-0 ainda no primeiro tempo, logo no segundo tempo fez o 3-0. Poderia ter feito mais ali naquele momento que também o Senegal deu uma desconectada e ele na metade final do segundo tempo, a Inglaterra só controlou o jogo e fez essa vitória consistente. O jogo da França eu vejo também de uma forma bem parecida. A Polônia jogou muito fechada, tentando explorar os contragolpes, mas é uma equipe mais pesada. Então ela teve uma diferença ali nessa questão do estilo de jogo. Ela marcou atrás, mas em certos momentos ela fez uma pressão mais alta, até porque não tem muita velocidade, time pesado. Então criou até ali umas 2 oportunidades no primeiro tempo, ali no 0-0, marcando ali alto e deixando a França um pouco mais desconfortável no jogo. Mas a partir do momento que a França fez o primeiro gol com o Giroud, o jogo ficou aberto, a Polônia se desconectou, até porque tinha que sair um pouco mais para o jogo. Isso facilitou o jogo francês, que criou muito, principalmente a partir do Mbappé, abriu 2-0, abriu 3-0, poderia ter feito mais, aí a Polônia no final até conseguiu um gol de pênalti. Mas eu vejo que esses jogos foram muito parecidos nessa questão. Difícil até 1-0, a partir do 1-0 eles destravaram e ficaram bem mais tranquilos para os europeus. Agora entrando no último jogo que faltou a gente debater, que é Marrocos e Espanha. Eu acho que faltou esse gol para a Espanha destravar o jogo, mas mesmo assim, para a Espanha, mesmo fazendo 1-0, ainda era uma situação difícil, porque a Espanha é um time de muito toque de bola, não é um time de velocidade, não é um time de uma pressão muito grande ali de criação de oportunidades. Então, é uma equipe que tem essa dificuldade para criar situações de gol e para fazer gol. É muito toque de bola, mas às vezes falta uma objetividade maior. Olhando isso aí, a gente pode dizer que a equipe de Marrocos conseguiu fazer com a Espanha o que Polônia, Senegal e Suíça tentaram, mas não conseguiram. Que era um jogo, brigar por uma bola, fazer um jogo decisivo. O Marrocos classificou sem marcar o gol. Mas você tem uma questão ali do time marroquino, que é um time veloz e é um time que, acima de tudo, tem jogadores técnicos para jogar. Você tem o Ziyech, que é alto nível. Você tem o Hakimi, que é jogador de alto nível. Não é só você ter velocidade, bumba meu boi. É também você ter um time técnico para saber quando tem que cadenciar o jogo, quando tem que fazer uma inversão. Tem uma inversão de bola do Ziyech no segundo tempo, que é absurda, em profundidade para o centroavante. O centroavante não acompanhou, mas era incrível. E do lado espanhol, para mim, é a mesma coisa, e eu coloco a questão espanhola num nome: Álvaro Morata. Teve muita bola alçada na área, teve muita oportunidade, teve muito toque na entrada da área. Se o Morata está inspirado, ou se qualquer atacante finalizador está inspirado, era um jogo para seguir o mesmo roteiro dos demais. Primeiro jogo para abrir os mares, depois 3, 4, 5. Faltou o definidor nessa seleção espanhola. Eu acho que essa questão do camisa 9 falta na Espanha. Ele não levou o Gerard Moreno, que era um nome que se destacou durante o ciclo
nessa temporada teve problemas com lesões e acabou ficando fora. E o Morata, que era esse nome, ele optou por colocar um falso 9 ali, que foi o Asensio, deixando o Morata como opção para o segundo tempo. Até porque o estilo de jogo da Espanha não é um estilo que é de alçar a bola na área, que é de jogar a bola na área, é um estilo tentar entrar tocando, para ali numa chance mais clara tentar fazer o gol. Não é um estilo que também favoreça esse camisa 9. E por isso o Morata até ficou como segunda opção. Hoje a Espanha alçou um pouco mais de bolas na área por conta do desespero, por conta do resultado ali no 0 a 0, mas não é uma característica desse time, não é um time feito para um camisa 9, é feito para jogadores de movimentação. O que falta para a Espanha, talvez ali, sejam jogadores de mais qualidade ali na frente ali para ter um drible, para ter uma jogada mais inventiva, para sair só do toque de bola. Porque é muito toque, mas falta esse drible, falta quebrar uma linha de outra forma. A equipe melhorou no jogo quando o Nico Williams entrou. É um jogador que tem esse improviso um pouco maior e gerou um pouco mais de problema a equipe marroquina. Mas fora isso, é só toque de bola e facilitou a defesa de Marrocos. Eu exemplifiquei o desespero espanhol no Morata, mas a gente pode pensar um pouquinho historicamente. O que um Fernando Torres teria sido útil para a seleção espanhola no jogo de hoje? O que um Sebastião, o que um Davi Villa seria relevante para a seleção espanhola hoje? O que um meia finalizador poderia ter ajudado? O que o Fábregas com aqueles chutes de longe poderiam ter resolvido? A Espanha tem muitos construtores e poucos finalizadores. Tem time que tem muito finalizador e pouco construtor. No caso espanhol, sobrou gente para dar assistência, faltou gente que chegasse, mesmo que fosse da forma mais grossa possível, chutão de dedo, mas de dedão, mas colocasse a bola na rede. Então, faltou jogadores que fizessem o final da jogada, mas tinha muito construtor. Aí a Espanha acabou construindo, tendo um jogo com mais posse de bola, com menos finalizações desde a Copa de 66, mas não colocou a bola para a rede. Marrocos classificou e foi aí a única zebra dessa fase de oitavas de finais. E vamos esperar para ver o que acontece agora nas quartas de finais, que agora afunilou de vez. Senhoras e senhores, acabou as oitavas. Em breve vai ter o nosso aquele esquenta maroto para nossas quartas de final. A Copa está pegando fogo, menino Kelvin. É isso daí, como eu já falei em outro vídeo, a loucuragem começou e agora ela tende a só aumentar, é mais loucura ainda. Se você achou que a loucura até agora era sem querer, agora é de propósito. Agora se preparem. A brincadeira ficou séria. Até mais, galera. Até breve. Nos vemos em breve. Senhoras e senhores, chegou o dia das quartas. Agora é que a chinela vai cantar, menino Kelvin, a sua gloriosa loucuragem. Loucuragem está instalada na Copa do Mundo do Catar. Vem muita coisa boa por aí nessas quartas de finais. E a gente está aqui para comentar com vocês, copeirinhos e copeirinhas. Sim, copeirinhos e copeirinhas, estamos juntos e vamos rumo ao título que vai decretar um campeão inédito ou vai alguém adicionar mais uma estrelinha à sua galeria de troféus. Então já vamos começar pelo primeiro jogo, que tem alguém que nunca ganhou esse campeonato. Holanda versus Argentina, menino Kelvin. O que você imagina dessa partida? Então, acho que é uma partida muito equilibrada. As duas equipes tiveram, até aqui durante a Copa do Mundo, muitos altos e baixos. Ainda não mostraram todo o seu potencial pelos elencos que tem. Então, um jogo que tende a ser muito equilibrado. Talvez a melhor atuação das duas equipes venha nesse jogo. E é um jogo interessante no aspecto tático, até pelo técnico que a Holanda tem, que é o Louis van Gaal. É uma equipe que gosta de jogar mais em velocidade. Então, ela não faz tanta questão de ter a bola. Foi assim contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve mais posse de bola e a Holanda criou mais, fez os 3 gols e venceu o jogo. Contra a Argentina, acredito que seja da mesma forma, que vá dar a bola para a Argentina e tentar explorar os contragolpes, explorar uma velocidade, uma transição rápida. Não que vá se desfazer da bola quando tiver essa posse. Até porque os zagueiros holandeses
tem qualidade para jogar. Van Dijk, aqui são jogadores que têm qualidade na saída de bola, então não é uma equipe que vai se livrar da bola, mas é uma equipe que vai tentar explorar essa velocidade, essa verticalidade contra a Argentina. Mas acredito que tem uma precaução maior no meio-campo por conta do Lionel Messi. Talvez ali um volante a mais, ou tirar um atacante, avançar um pouco mais o Gakpo e colocar um jogador de maior marcação no meio para tentar neutralizar o Messi, que é o coração da seleção argentina, talvez seja uma alternativa para esse jogo, para esse xadrez que deve ser essa partida entre Argentina e Holanda. Olhando esse Argentina e Holanda, eu vou também na mesma linha de que a gente deve ter uma Holanda muito veloz, até porque o time da Argentina não é um time rápido na sua defesa. Mas eu acredito que a Holanda vai segurar um pouquinho a posse de bola, vai ter um pouquinho mais de posse, não pela questão do Van Gaal e ser como ele joga. Talvez eu acho que o Van Gaal, até por receio de manter uma bola na defesa, tendo o Messi do outro lado, é algo bem perigoso. A gente sabe que grande parte dos times tem uma posse de bola meio peronomútil, aquela posse de bola que não é produtiva. Você fica lá trocando passes na defesa. Para mim, a Holanda não vai fazer isso com medo de que, se a gente errar o passe, tem o Messi. Ou seja, aquele medinho. E até, por exemplo, o Lautaro fez um jogo ruim nas partidas das oitavas de final. Mas se encarnar o Lautaro da Inter, não deixa a bola chegar no pé do cidadão. Que aí ele empilha gol. Então, eu vejo uma Holanda muito mais cautelosa, seja travando o Messi, ou seja até trabalhando para cadenciar o jogo nos lados. Por exemplo, você tendo um alas que avança, mas um ala trocando ali muitos passes, aquele passe perto de linha de fundo do campo de ataque. Então, a equipe holandesa querendo manter a bola no ataque a todo custo para evitar e até dificultando a saída de bola argentina, para você não ter o risco da bola chegar no pé de Lionel Messi. Então, esse jogo ele é muito interessante. Assim, muita gente fala da seleção argentina como 10 guerreiros e o gênio ali que é o Messi. 10 guerreiros jogando para que o Messi decida. Até o Martínez, o goleiro da Argentina, que fez um milagre no último lance contra a Austrália, evitou que a partida fosse para a prorrogação, deu uma declaração muito interessante após a partida. Depois dele fazer um milagre, perguntaram para ele quanto é o Messi nesse time. Bom, o Messi é 99,9% desse time. Então, até os próprios jogadores procuram muito o Messi e esperam que ele decida. E ele, nos últimos jogos, tem jogado muito bem. Mas tem faltado essas companhias. O Lautaro teve várias bolas ali que o Messi deu o gol para ele e ele não fez. É um jogador que... Lançou foguete para o Elon Musk pegar. É um jogador que está sem confiança na Copa do Mundo. Um jogador de muita qualidade, mas que está sem confiança. Precisa desse primeiro gol para voltar a ter confiança e crescer na competição. Mas acredito que ele seja reserva nesse jogo. O Scaloni mantenha o Julián Álvares. O Lautaro deve entrar só no segundo tempo, dependendo da situação de jogo. A Argentina também vai ter que tomar certos cuidados em questão ao ataque da Holanda. O que a gente viu de mais forte da Holanda ofensivamente até aqui na Copa do Mundo foram os alas, a força desses alas que jogam praticamente como pontas. A gente viu o Dumfries marcando um gol e dando 2 assistências contra os Estados Unidos, o Blind marcando um gol e dando uma assistência. E a Argentina não tem laterais tão confiáveis. O Molina até é um jogador que ataca de forma razoável e defende bem. O Acunha é um jogador que ataca muito bem, mas defende mal. Então, com o Dumfries caindo por ali, pode ser difícil para a Argentina. Aí o que ele poderia fazer? Talvez colocar o Tagliafico para um lateral mais conservador para tentar diminuir esse problema com o Dumfries, ou colocar um volante caindo por aquele lado mais ali para auxiliar o Acunha. Então são certas nuances ali para determinar o que pode ser esse jogo. A Argentina também vai ter que tentar uma forma de neutralizar o Frank de Jong, para essa bola não sair com qualidade do meio da Holanda. Então são muitas questões que a gente poderá ver nessa partida e que poderão, com certeza, definir o jogo.
Se a gente tem o xadrez no primeiro jogo desse lado da chave nas quartas de final, no segundo já é um segura na mão de Deus e vai. Porque a seleção croata terá pela frente o Brasil. Então, até a minha leitura desse jogo é uma seleção croata muito fechada, muito postada na defesa, para tentar decidir isso ou num espaço dado, num eventual até prorrogação, ou até levar para os pênaltis. É um time que vai optar por fazer um jogo muito mais defensivo. Se você achou que é difícil, quem joga Mario Bros lembra lá das tartaruguinhas jogando completamente fechada, porque você não viu a defesa da Croácia aqui. Se eles já se fecharam para enfrentar o Japão, imagina o Brasil. E você, Minuel, vivendo nessa mesma linha? Então, esse jogo entre Brasil e Croácia, eu vejo de uma forma muito diferente do que foi Brasil e Coreia do Sul. Não pela perspectiva de atuação do Brasil. Acho que o Brasil pode voltar a repetir uma atuação com tamanho e qualidade como teve contra a Coreia do Sul. A diferença a Coreia do Sul foi para cima do Brasil e aí é um suicídio, aí não tem o que fazer. O Brasil, com a qualidade que tem, com o espaço, Eles se sacrificaram pelo entretenimento. vai deitar e rolar. Agora a Croácia vai ser um jogo mais como foi contra a Sérvia, como foi contra a Suíça, de uma equipe fechada, de uma equipe com linhas ali, 2 linhas de 4 e 2 à frente, ou 2 linhas de 5 e um jogador tentando fazer essa primeira pressão. Vai ser uma equipe com linha baixa e tentando se fechar para não dar também essa opção de velocidade para os pontas da seleção brasileira. Então vai ser um jogo onde o Brasil vai tentar achar esse primeiro gol para tentar destravar a partida. A Croácia tem um problema que pode dificultar ainda mais o seu jogo, que é uma equipe que não tem velocidade. É uma equipe que tem controle no meio. Talvez a solução seja, quando tiver a bola, tentar controlar um pouco mais, tentar segurar um pouco mais essa bola e tentar ir avançando com o toque de bola, que é a principal característica ali, a principal qualidade desse time. Não é um time veloz. Então, isso facilita o jogo de alguma forma para o Brasil. E vai ser um jogo sem espaço. Então, o Brasil tem que tentar produzir, tentar pressionar para tentar fazer esse primeiro gol rápido, para deixar o jogo um pouco mais fácil, para desestabilizar um pouco o jogo da seleção croata e fazer também eles, de alguma forma, saírem para abrir esse espaço e construir a vitória. Sim, até nessa linha, então, a gente pode até pensar que a Croácia vai vir naquela estratégia que é um goleiro, 10 defensores, aí, para ajudar na marcação, traz Exército, Força Aérea, Aeronáutica, Polícia Federal, os caras vão fechar totalmente. Então, é muito necessário você ir lá e marcar o primeiro gol para forçar eles a sair da defesa, porque eles estão atrás do placar. Talvez conseguir o efeito com a Croácia da mesma forma que o Brasil não conseguiu com a Suíça, mas Portugal conseguiu. E talvez isso explique o porquê que o Brasil sofreu tanto e Portugal acabou tendo uma goleada. Falando então do lado de Portugal, da chave ali, a gente tem primeiro o que tem potencial de ser o jogo mais bonito dessas quartas de final, que é esse França e Inglaterra. Como você vê, menino Kelvin? Então, esse jogo entre França e Inglaterra, para mim, é o confronto mais equilibrado, talvez, dessa fase de quartas de finais, assim, junto com a Argentina e a Holanda, mas o jogo mais aguardado, mais esperado, porque são duas equipes que têm elencos com muita qualidade, com muitas opções, tá, no banco de reservas, o time titular. São equipes muito competitivas, que sabem jogar de forma reativa, mas que sabem jogar também propondo o jogo. Então vai ser um jogo interessante ali para a gente saber quem vai ter a bola, quem vai tomar a iniciativa. Vai ser um jogo de trocação, acredito que seja, um jogo de muita velocidade, de muita intensidade, um jogo estilo Premier League mesmo, estilo partidas ali de competições europeias, onde você vê essa trocação franca. Mais um jogo muito competitivo, principalmente ali no meio-campo, jogadores que marcam muito, que têm muita intensidade. Então, para mim, tem tudo para ser o grande jogo dessa Copa do Mundo até aqui. Falando nisso, até a gente pode usar um exemplo um pouquinho do mundo da galera que faz as apostas. A gente pode colocar, nunca o prêmio para um resultado fora do comum esteve tão próximo de um patamar até menor.
Quantas pessoas vão chegar para você e dizer Inglaterra e França, vai ser 1-0, vai ser 2-1, natural, vai ser 2-0 com tranquilidade. A maioria da galera que está acompanhando o jogo e está na expectativa, ou trabalha na possibilidade de ser 0-0 de trocação franca, mas sem ninguém acertar o gol e vai até uma prorrogação, até um pênalti, ou vai ter alguém que vai desgarrar demais do jogo. Vai ser um 3-0 dominante, vai ser um 4-0 em falhas. Então é um jogo que é tão tenso, mas tão tenso, que a gente quase que considera a possibilidade mais de ter um 4-3, um 4-0, um 3-0, ou até um 0-0, sem ninguém conseguir finalizar, do que alguém ter uma vitória na prova. De tão tenso que é a própria partida, né? É uma partida muito equilibrada, duas equipes que poderiam avançar mais. Eu acho que era um confronto até para a semifinal, quem sabe até para uma final de Copa do Mundo, pelo nível que as duas equipes apresentaram durante o Mundial, apresentaram no ciclo, mas foram colocadas para se enfrentar nas quartas de finais e vai ser ali um jogo... Ainda bem, né? Ainda bem. Mas vai ser ali um jogo muito interessante, que tem tudo para nos divertir. Eu prefiro a Croácia do que a França, né? Pelo amor de Deus. Com certeza. É muito melhor. Fechando agora o nosso expediente de quartas de final, temos a zebra. Portugal versus Marrocos. Marrocos virou o caçador de gigantes. Já derrubou a Alemanha, agora derrubou a Espanha. Derrubou a Bélgica, na verdade. Derrubou a Bélgica. Derrubou a Bélgica. Quem derrubou a Espanha, quem derrubou a Alemanha, na verdade, foi a Espanha. Brincar que eles estão que nem aqueles guerreiros antigos. Tem as derrubadas dos adversários e eles estão derrubando o que os adversários estão agregando ali. Né? Então a sala de troféus dos marroquinos já tá. Troféu, derrubamos a Bélgica. Troféu, derrubamos a Espanha. Será que Portugal será a próxima vítima dos marroquinos, menino Kelvin? Olha, eu acho que nesse jogo é um jogo perigoso para Portugal. É uma chance boa aí para, quem sabe, a primeira semifinalista de Copa do Mundo ali do continente africano. É uma equipe que se defende muito bem, é a melhor defesa dessa Copa do Mundo, sofreu apenas um gol, 4 jogos, mais uma prorrogação, e o gol foi contra ainda, então os adversários, vamos dizer assim, não marcaram um gol. Para marcar gol neles, eles têm que autorizar. Não, eu vou fazer. Quem deixa fazer sou eu mesmo. A Marrocos na defesa manda prender, manda soltar os caras. Então é uma equipe que tem jogadores com qualidade ali ofensiva ali para contra-golpear e para levar perigo ao time português, para machucar a seleção portuguesa nesse confronto. É uma equipe perigosa, mas de modo geral Portugal é favorito. Portugal tem um elenco ali fantástico, brigando ali com o Brasil, com França, com Inglaterra, para ver quem é o melhor elenco desse Mundial. É uma equipe, principalmente, que achou um time, eu acho, no jogo contra a Suíça. Achou ali um 11 ideal que junto formou bem e pode ser o time para brigar contra o Marrocos, quem sabe numa semifinal brigar por uma vaga na grande final. E principalmente tem alguns nomes importantes numa fase muito boa na Copa do Mundo. E isso é muito importante em competição nesse estilo que é 30 dias. O que o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva estão jogando é palhaçadinha. É alto nível. É brincadeira. Você tá falando de elite. É isso mesmo. Não tem erro. O João Félix, que ainda estava um pouco acanhado, também jogou demais contra a Suíça. A gente teve um Gonçalo Ramos. A menina do interior ainda estava acanhado. Entrando e fazendo um hat-trick. Você tem o Rafael Leão, que jogou poucos minutos na Copa, mas quando entrou foi muito bem, fez 2 gols já. Então ali jogadores importantes num momento muito bom. Isso pode ser importante. Tem uma questão que pode pesar, que é a questão do Cristiano Ronaldo. Ficou no banco contra a Suíça, entrou no segundo tempo, a equipe goleou, estava todo mundo comemorando lá com a torcida e o Cristiano Ronaldo saiu como se a equipe tivesse perdido ou tivesse tido uma atuação ruim. Então é algo que pode gerar um clima tenso nessa seleção, até porque nas entrevistas coletivas ali na zona mista pós-jogo,
a maioria das perguntas não eram, nossa, que atuação de Portugal, foi a melhor atuação da equipe até aqui, essa é uma atuação que pode dar moral na busca por esse título inédito. Não, as perguntas eram, como vocês viram o Cristiano Ronaldo no banco, isso é ruim para o grupo? Então, o foco, apesar de 6-1 para Portugal, ainda é o Cristiano Ronaldo, isso talvez atrapalhe de alguma forma. Então, eu vou na mesma linha de que se Marrocos teve uma vida relativamente tranquila, porque Espanha para finalizar tem quase que obrigar os caras a finalizar, né? Porque, pelo amor de Deus, finalizou muito pouco para um time que quer vencer. Portugal vai ser diferente. É um time que gosta muito de finalizar, é um time muito mais incisivo, é um time que a bola rondou ali a entrada da área, já é bicuda pro meio. Lê-se os gols que o Rafael Leão anda fazendo, né? Então, olhando a questão do Cristiano Ronaldo, eu vou mais para uma outra linha, no sentido de que ele é um líder do grupo. Ele não é tanto aquele jogador que vai fazer bico por não estar sendo aproveitado. Não vejo um elenco tão rachado nível incrível geração belga. Um negócio muito mais o líder que no momento não está bem e como ser competitivo, como criatura competitiva que ele é, ele quer sempre ser o titular. Ele está insatisfeito, evidentemente, que queria ser o titular, mas também é um cara que sabe respeitar o momento de quem está sendo aproveitado. Tanto que, se o Gonçalo Ramos tivesse feito um jogo ruim, substituindo o Cristiano, a pressão teria sido muito maior. Mas como ele chega lá e marca 3 gols, do tipo, talvez até o próprio Cristiano fala, eu quero ser o titular, eu quero jogar todos os jogos 90 minutos. Mas, pô, esse jogo era pro cara mesmo. Você vê, 3 gols que ele fez. Então, talvez até o próprio Cristiano entenda que a entrada do Gonçalo Ramos foi devido ao momento. E mesmo que você tenha esse time, esse 11 definido, e tendo o Cristiano Ronaldo como a arma secreta, caso o jogo fique muito complicado, é melhor dos mundos, praticamente. Eu vou numa linha diferente, eu acredito que talvez ele não entre em atrito com o elenco, com o grupo, até porque ele sabe que tem potencial e talvez nunca esteve tão perto de uma conquista como a Copa do Mundo como esse elenco está. Até tendo um adversário de certa forma acessível nas quartas de finais. Mas eu tenho certeza que na mente dele, eu tinha que ter sido titular, se ele fez 3, porque minha cabeça eu sou melhor. Eu teria feito 5, 6, porque eu sou o melhor. Em minha cabeça eu sou melhor. Tem que ter ambição. Então eu acho que ele não tá pensando nisso, o Gonçalo Ramos fez 3 e foi muito bem. Não tá, na cabeça dele, eu teria feito melhor que esse cara e é isso. E pronto. Isso! Mas vamos lá agora, menino Kelvin, trocação rápida, porque não tem margem agora para Moreto. Quem faz a semifinal da Copa do Mundo? Quem vai passar dessas quartas? Então, até pro entretenimento ser mais legal, ser mais interessante, para mim o que seria o maior jogo da história do futebol e dos esportes, uma semifinal entre Brasil e Argentina, que é um jogo, assim, é mais do que um jogo, é toda uma história, uma rivalidade. Então, o Brasil é amplo favorito contra a Croácia. A Argentina tem um levíssimo favoritismo contra a Holanda. Acho que é um jogo muito igual. Muita gente coloca como zebra essa Holanda passar. Não vejo dessa forma. Vejo um jogo ali no detalhe, tanto para um lado quanto para outro. Um pouquinho mais para a Argentina, porque tem o Messi, teve um ciclo ali um pouco mais constante. Mas, no geral, é um jogo muito equilibrado. França e Inglaterra é uma partida, assim, que tem tudo para ser memorável, mas ainda vou com a França. Acho que é uma equipe mais talhada para esse momento decisivo. A Inglaterra ainda é um time um pouco mais jovem, uma equipe que muitas vezes pipoca em momentos de maior decisão. Não acredito que seja o caso nesse momento, mas vejo a França ali um pouco mais forte. E 66 não tem uma Copa, né? E do outro confronto, acho que Portugal vai ter muita dificuldade contra Marrocos, mas acredito que passe. E aí, outro jogo memorável, França e Portugal, uma semifinal também, ele tem tudo para ser incrível. Eu vou na mesma linha, mas talvez o destaque meu muda um pouquinho. Holanda e Argentina também acho a Argentina favorita, pelos mesmos motivos. Brasil e Croácia, o Brasil é muito favorito.
anti-zica ativada aqui para não estar musicando em nenhum momento. França e Inglaterra também. Para mim, França tem mais recursos técnicos, tem mais calma e é um time que está acostumado a grandes decisões. O que a Inglaterra sofre em decisões. Então, vou na mesma linha até quando a gente vê a seleção italiana, que não era tão boa quanto a inglesa, ganhou uma Eurocopa, porque talvez faltou calma para o time inglês aproveitar as chances que teve, né? Então... ali eu acho que também foi muito do momento. A Itália reuniu um estilo de jogo muito forte, muito bem definido, com jogadores em um bom momento naqueles 30 dias. É algo que eu vejo acontecendo com Portugal nessa Copa. Não que Portugal vá ganhar, mas que possa ir mais longe do que a gente esperava por conta dessa questão de momento, aqueles 30 dias. Também vou de Portugal avançando, mas se tem que colocar uma surpresa, alguém que vai fugir o palpite, para mim é Marrocos. A Inglaterra. Pode parecer feeling dizer isso, que para mim Holanda e Inglaterra não passam, mas se tem alguém que fala assim, quem vai quebrar a banca, quem vai surpreender, eu vejo como sendo Marrocos, porque o que está se construindo em torno desse time, de ser o time que derruba os gigantes, o time que consegue encontrar brechas em equipes que eram tidas como, até como o Luiz Henrique disse, não tem nenhum time que joga tão bem quanto a Espanha, e eles encontraram uma brecha, então eu coloco que também vou na mesma linha de semifinal, mas se tem alguém que vai quebrar a banca, para mim é Marrocos. E Marrocos tem um ponto que pode contribuir também, a questão da torcida. É uma Copa no Oriente Médio, primeira Sim. Copa no Oriente Médio, e o Marrocos é no Oriente Médio, apesar de ser um país africano, é o Oriente Médio, ali no norte da África, e até pela proximidade com o Catar, tem muito marroquino assistindo a Copa do Mundo. A gente percebeu no jogo contra a Espanha que a torcida de Marrocos nesse jogo era gigantesca, vai ser assim contra Portugal, e os países árabes ali também estão nessa Copa muito unidos, estão torcendo uns pelos outros, então a torcida também pode ser um fator que contribua para o Marrocos. Você junta o país, os vizinhos, os imigrantes, que é grande parte da população do Catar, todo mundo unido para torcer pelo Marrocos. É a maior Genkidama multicontinente da história. Uniu Ásia e África em torno de um só time. Cristiano Ronaldo, você vai ter trabalho. É isso aí. Pessoal, finalzinho de expediente. Vamos torcer para essa vez a gente cravar nos palpites, né, menino? Com certeza, né? Esperamos aí ter bons palpites, mas principalmente ter aqueles jogos memoráveis para poder comentar aí cada vez mais com vocês e trazer um conteúdo de qualidade aí no Toledo News na Copa. Estamos a 3 passos do Hexa. A 3 passos do paraíso. E sabemos que vamos voltar do Catar com o título, pô. Até mais, galera. Até breve, copeirinhos e copeirinhas. Copeirinhos e copeirinhas de Toledo, hoje é dia da gente ver quem é os melhores posição por posição. É isso daí, galera. Copeirinhos e copeirinhas, a gente vem para falar dos semifinalistas da Copa do Mundo. Tá chegando esse momento tão aguardado e a gente vai fazer aquele famoso mano a mano das duas semifinais: Argentina e Croácia e França e Marrocos. Simbora! Martinez ou Livakovic? Molina ou Djuranovic? Romero ou Lovren? Otamendi ou Gvardiol? Tagliafico ou Sousa? Depou ou Modric? Enzo Fernandes ou Brozovic? McAllister ou Kovacic? Di Maria ou Pasalic? Álvares ou Kramaric? Messi ou Perisic? Técnico também? Scaloni ou Zlatko Dalic? Emiliano Martinez ou Dominik Livakovic? Molina ou Juranovic? Lovren ou Romero? Gvardiol ou Otamendi? Tagliafico ou Borna Sosa? Luka Modric ou Rodrigo De Paul? Marcelo Brozovic ou Enzo Fernandes? Mateo Kovacic ou Alex McAllister? Mário Pasalic ou Ángel Di Maria? Andrei Kramaric ou Julián Álvares? Ivan Perisic ou Lionel Messi?
Ainda não acabou. Zlatko Dalic ou Lionel Scaloni? Verdade. Copeirinhos e copeirinhas de Toledo, hoje é dia da gente ver quem é os melhores posição por posição. É isso daí, galera. Copeirinhos e copeirinhas, a gente vem para falar dos semifinalistas da Copa do Mundo. Tá chegando esse momento tão aguardado e a gente vai fazer aquele famoso mano a mano das duas semifinais: Argentina e Croácia e França e Marrocos. Simbora! Lohri ou Bono? Condé ou Hakimi? Varane ou El Yamik? Upamecano ou Saiz? Theo Hernandes ou Achala? Tchouaméni ou Amrabat? Rabiot ou Amala? Griezmann ou Unai? Ziyech ou Dembélé? Buffal ou Mbappé? Giroud ou El Nesri? Deschamps ou Regagri? Lloris ou Bono? Condé ou Achraf Hakimi? Varane ou El Yamik? Upamecano ou Saiz? Theo Hernandes ou Atiat Allah? Tchouaméni ou Amrabat? Rabiot ou Amala? Griezmann ou Unai? Ziyech ou Dembélé? Buffal ou Kylian Mbappé? En-Nesyri ou Giroud? Didier Deschamps ou Walid Regragui?